oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servirem de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, de dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, sempre amparados pelos bons amigos espirituais. Que Jesus nos ilumine mais uma vez essa noite. O texto que foi lido, os órfãos, ele está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E esse capítulo 13, ele tem como título: Não saiba a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita. Essa frase foi proferida por Jesus, falando na época da pregação, nos textos bíblicos, de caridade. É um texto todo que fala de caridade. Então, os órfãos estão encaixados nessa parte, nesse capítulo da caridade. Quando se fala de órfãos, é uma coisa que é um tema sensível, que mexe com a gente, porque a gente está falando de crianças que ficaram sem pai, sem mãe. A Terra é um planeta difícil, né? Vivemos um tempo difícil, tempos difíceis, né? Um planeta de prova e expiação. Para quem já reencarna aqui, como é o nosso caso, que tem pai e mãe, já é difícil. A gente já tem uma trajetória complicada e difícil. Imagina para uma criança que fica sem ajuda do pai e da mãe. E sempre que a gente fala desse texto de crianças abandonadas, de orfandade, parece que a gente está falando de uma injustiça, parece uma injustiça de Deus. A gente pode se perguntar, mas Deus é bom, é soberano, justo e soberano, por que Ele permite crianças órfãs? Parece uma injustiça. E
A doutrina dos espíritos, que a codificação do Allan Kardec, ela trouxe explicações que nos ajudam a entender e que a gente passa a compreender que isso não é uma injustiça. As leis das reencarnações, né, que a gente vê em vidas sucessivas, que nós todos aqui já vivemos outras vidas, elas vão explicando isso. Causa e efeito, né, que é a lei de causa e efeito, que é cada ato que tu faz tem um efeito. Se tu descumpre uma lei, né, tu corre um sério risco de sofrer sanção daquela lei. Então o que ocorre? Vamos pegar uma criança órfã numa vida anterior. Ela era um filho, um pai amoroso, uma mãe amorosa, com uma família boa, bem tratado, e ele renega tudo aquilo. Rebeldia, xinga, maltrata os pais, o tempo inteiro renegando aquilo, chega na velhice dos pais, abandona eles, e aí esse espírito vem, essa pessoa vem a desencarnar. Quando ela chega do outro lado, o que acontece? Ela descobre que ela vai passar por um julgamento. E a maior surpresa é que quando a gente fala num julgamento, quando chega no lado espiritual, as pessoas acham que esse julgamento vai estar lá, um júri com Jesus, São Pedro, anjos e santos, e não é nada disso. O julgamento quem faz é a nossa consciência. E aí algumas pessoas podem achar assim, mas se a minha consciência que me julga, então eu estou tranquilo, porque eu vou me sair bem nessa. O problema é que quando deixamos o plano físico e passamos para o plano espiritual, a nossa consciência nos cobra 1000 vezes mais de quando estamos aqui. Se já existe uma cobrança de quando a gente está aqui, quando a gente parte para o mundo espiritual, essa cobrança é muito forte. E o que aconteceu com esse irmão que desprezou pai e mãe, que os abandonou na velhice? O que ele fez? Primeiro, ele descumpriu um mandamento, que é o 4º mandamento: honrar vosso pai e vossa mãe. Ele não fez isso, é um descumprimento de uma das leis de Deus, que está escrita na nossa consciência. O que acontece? Chega no mundo espiritual, a consciência cobra tanto, que na primeira oportunidade que tem, ele pede assim, eu quero voltar para a Terra, um novo corpo físico, e dessa vez, para aplacar essa consciência que me cobra, eu quero ser órfão. Eu quero ir para a Terra e eu quero ser órfão. E se não for órfão, que eu tenha pai, mas tenha pai e mãe, que dificulte muito a minha trajetória na Terra, porque senão eu não vou conseguir apaziguar a minha consciência. O que acontece? Esse espírito é preparado, volta para a Terra, uma nova encarnação. Geralmente, o que a espiritualidade faz nesses casos? Bota um pai, uma mãe e o filho com dificuldades, a serem reajustadas de vidas anteriores. É muito provável que os 3 entre si tenham muita animosidade. Talvez os 3 entre si sejam inclusive inimigos. Por que Deus faz isso? Porque através da maternidade, da paternidade, e do amor filial, há uma grande chance de coisas que assim, mal resolvidas no passado serem resolvidas pela força do amor nessa vida. Só o que acontece? É concebido, o óvulo é fecundado, naquele momento que o casal se relacionou, o espírito já é ligado ao feto, e o que acontece? Começa a gestação. E aí, em alguns casos, aquela sintonia que tem da mulher com o feto, acaba acontecendo no subconsciente dela, ela identificar que ali vem o inimigo. E aí, em muitos casos, acaba abortando. Não é o caso, não são todos abortos por conta disso, mas uma boa parte é disso. Outros são por irresponsabilidade, não querem, acham que não, que foi só ter a relação ali, não, é pouco tempo ainda, dá para abortar, mas isso é um crime contra a vida, é um crime contra aquele irmão que estava retornando à Terra. O que pode acontecer com relação a isso? Esse irmão pode se revoltar muito, porque já tinha uma animosidade,
porque ele queria voltar e aí é cortada essa possibilidade, pode se revoltar, inclusive virar um obsessor, um espírito obsessor, um espírito cobrador e, em muitos casos, inclusive, esfacelando a vida das pessoas. Né? Porque muitas vezes a gente vê que acontece com pessoas com problemas espirituais seríssimos. Na segunda etapa, não houve o aborto. Esse casal conseguiu levar e a criança nasceu. Mas os primeiros momentos, mesmo com contato com o bebê, a dificuldade, não consegue, abandona esse bebê. Entrega no orfanato, entrega para outra pessoa criar. E nesses casos, a espiritualidade diz o seguinte, que devemos ser gratos àquela mãe, àquele pai, por pelo menos conceber, porque eles não abortaram, deram a vida. E não se sentirem em condições de criar, deram para outro criar. Se fosse para ficar maltratando, era melhor então dar para outro criar. Então, vai para o orfanato, vai para o, né, hoje a gente chama de casa de acolhimento, né? Então, fica lá como órfão. O terceiro caso são aqueles que conseguem criar, conseguem superar, né? E o amor consegue vencer, provando que as leis de Deus são perfeitas e que a reencarnação consegue fazer milagres. Continua a questão dos órfãos. E aí aparecem aquelas pessoas que têm uma vontade enorme de ter filho, aqueles casais não conseguem, por problema de fertilidade, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes os dois, e partem para adoção. É uma coisa maravilhosa, que é que o texto fala. Por isso que Deus também, além dessas questões dos resgates, das vidas anteriores, aproveita para que se pratique o amor. Um casal, né, adotando uma pessoa estranha, adotando alguém que não é do sangue deles, é uma coisa maravilhosa. Que, como diz o texto, não quer dizer que não se conheçam, que em vidas passadas não tenham sido parentes e que aquele espírito ali provavelmente era isso mesmo. Seria gerado por um outro casal, mas viria para aqueles criarem. Isso talvez já tivesse até escrito anteriormente. E é uma coisa maravilhosa adotar. Mas nem sempre esse negócio da orfandade é o pior. Porque a gente está falando de órfãos de pais ausentes. E os órfãos de pai presente? Órfãos de pais que só dão material, mas esquece do lado afetivo, esquece do lado religioso, né? Saem de manhã do trabalho, a criança está dormindo, voltam à noite. A gente entende que as pessoas têm que trabalhar no final de semana, que é para dar amor, carinho para esses filhos, muitas vezes vai fazer outras coisas e esquece disso. Você tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, muitas crianças, depois na idade da adolescência, na idade adulta, foram para outros lados, para o lado do crime, para o lado das drogas, por conta disso, desse abandono familiar. Ou seja, órfãos de pais presentes. Às vezes, um órfão talvez que nunca, né, não chegou a conhecer o pai e a mãe, diz o seguinte: eu não tenho pai, eu não tenho mãe, nunca os conheci, mas tocou a vida para frente. Mas é aquele que tem um pai e uma mãe, mas se sente abandonado dentro de casa. Aí a questão dos órfãos, ela ultrapassa um pouco mais, porque quando esse texto foi escrito em 1860, se tinha uma ideia de orfandade. Hoje isso se abriu esse leque maior, porque hoje o que está acontecendo? Hoje nós estamos vendo idosos órfãos de filhos. Idosos sendo colocados em asilo, casa de repouso e abandonados pelos filhos. Já se começa a olhar para esse quadro e a gente já vai ver quem na próxima encarnação tem grande possibilidade de vir como órfão. Alguém que abandona o idoso, a idosa, né? Eu não posso cuidar.
sendo que alguém que cuidou, né? Cuidou dele quando era bebê, cuidou da infância, na adolescência, se preocupou a vida inteira e agora é abandonado. Corre o grande risco de numa nova encarnação vir como órfão. Eu queria trabalhar um pouco mais essa questão da adoção. É muito importante, né, as pessoas que possam adotar, mas eu queria abrir um pouco mais essa questão da adoção, porque muitas vezes as pessoas pensam assim: eu não vou adotar porque hoje eu não tenho condições de levar uma criança para dentro da minha casa, eu não tenho tempo para cuidar, tempo integral, eu trabalho, a esposa trabalha, o marido trabalha, mas tem outras formas de adotar. Ir lá numa casa de repouso, né? Adotar um idoso, ir numa casa de acolhimento, adotar uma criança, mas o tipo de adoção assim, ó, vai visitar quando for possível, leva amor, leva carinho. Você não consegue trazer para casa, mas você consegue ir lá, levar para essa criança ou levar para esse idoso amor e carinho. Isso faz uma diferença muito grande. Eu lembro sempre, né, de uma música do Sérgio Reis que fala de 7 filhos e o casal teve 6 filhos e adotou um 7º filho. Quando os 2 ficaram idosos, os 6 filhos abandonaram e aquele filho que foi adotado foi que cuidou deles na velhice. Outra história também que eu vi que eu achei muito interessante, de um casal que tinha 2 filhos e resolveram adotar uma menina, já estava numa idade até quase na adolescência. A filha depois veio desencarnar, o rapaz caiu na bebedeira e na droga, veio morrer cedo, e essa menina adotada foi que cuidou deles na velhice. Assim, ela cuidou com carinho, com amor. Então, é isso que eu quero deixar essa mensagem essa noite. Porque Jesus fala, né? E o texto fala isso para nós, que foram colocados os órfãos para que a gente cuidasse dentro daquilo que fosse possível, para que a gente auxiliasse, para estimular o amor, a bondade, a caridade. É isso que eu quero deixar essa noite. Vamos achar um tempinho, né, de visitar um asilo, de visitar um orfanato, que hoje a gente chama, né, não é mais orfanato, chama de abrigo, a casa de acolhimento. Vamos começar a cuidar das nossas crianças, vamos ajudar, pessoal. É isso, que Jesus ilumine a todos. Mais uma vez vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo cada palavra, por cada ensinamento, pedindo que cada um possa voltar para casa com aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu merecimento. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja.